galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Animados por mais uma aula de matemática? Sou a professora Jaqueline e eu estou super animada. E daí, o que nós vamos estudar hoje nessa aula tão legal? Nós vamos relembrar multiplicação de frações e decimais. Bom, o que é multiplicar? Multiplicar é o produto, é quando você soma várias parcelas iguais, essa é multiplicação. 4 vezes o 3, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 12, né? Famosa tabuada também, né, que vocês já estudaram. Mas o que é fração mesmo? É um número, né, que é o todo dividido em partes, isso se chama denominador. E quantas partes desse todo eu pego, se chama numerador. E decimal são os números com vírgula, quer dizer, é a indicação. Quando eu divido um número pelo outro, eu posso obter, por exemplo, um número decimal. Vamos pegar um exemplo bem simples, 1/4. Se dividir 1 por 4, dá 0,25. R$1 para 4 pessoas, uma moeda de 25 centavos para cada um, beleza? Então aqui, ó, como é que nós multiplicamos? É bem simples na fração. Nós efetuamos o produto entre os numeradores e o produto entre os denominadores. Opa! Numerador, esse número aqui de cima, da fração. Denominador, o algarismo embaixo. Tranquilo? Imagine que eu tenho dois todos eles têm o mesmo tamanho, isso é importante, tá? Esse primeiro aqui, ele foi dividido em 4 partes exatamente iguais, e dessas 4 partes eu peguei 3 partes, que tá aqui nesse tom aí, meio de salmãozinho, meio laranjadinho. Eu peguei um todo de mesmo tamanho, só que agora eu dividi em 5 partes. Dessas 5 partes eu peguei 2. Eu vou fazer o produto entre eles. Então, se eu pego aqui 3/4 e multiplico por 2/5, ó, eu faço uma junção entre os dois desenhos. Vocês conseguem observar geometricamente isso? Ó? Então, aqui, ó, essa parte aqui é o 3/4. Aqui é o 2/5. Quando eu multiplico, quando eu junto isso aí, eu vou ter 5, 10, 15, 20 partes, tá? O que é essas 20 partes? É o resultado de 4 vezes 5, que é 20. Então, eu dividi em 20. E tá vendo essa junção aqui que mudou de cor? É a união, é a interseção. O que é isso, professor, interseção? É a parte comum. Então, se eu junto aqui, tá, os 3/4 com os 2/5, aqui eu tenho 6 partes que pertencem tanto a essa parte que está em azul, como essa parte aqui em salmão, ou laranja. Então, eu tenho 6 20avos. Então, eu multiplico 4 vezes 5, 20, e 3 vezes 2, 6, tá? Então, bem simples, tá? Então, eu tenho 6 20avos. Então, sempre lembrando, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tranquilo? Praticando 1, vamos para um exercício. Na despensa da sua casa, Maria percebeu que possuía 4 pacotes com meio quilo de arroz. Sabe aquela coisa, abre um pacote, daí fecha, depois ela abre o outro. Aí falou, opa, eu tenho que dar uma organizada nessa minha despensa aqui, eu estou com muitos pacotes abertos, né? Então, ela tem 4 pacotes com meio quilo de arroz. E 6 pacotes com 1/4 de quilo de macarrão, né? Então, é um pacote grande de macarrão, aquele de 1 quilo, o mais comum que a gente acha é de 500 gramas. Esse é um pacote grande, de 1 quilo. O que estava em maior quantidade? O arroz. Na despensa havia a mesma quantidade? O arroz ou o macarrão? E daí? Qual que tinha mais? Veja bem, para eu saber quantos tinha mais, eu tenho que ver qual é a quantidade de arroz que eu tenho ao todo e qual é a quantidade de macarrão que eu tenho ao todo. Vocês podem adicionar ou podem multiplicar. As duas formas estão corretas, tá bom? Pensem, eu dou um tempo para vocês e a gente já volta.
aí, conseguiram resolver? Fizeram por multiplicação, fizeram por adição. Aí, professora, mas dá para fazer dos dois jeitos? Dá, mas eu vou fazer por multiplicação, que eu acho mais rápido. Porque é só você ir somando cada parte dos pacotinhos de arroz ou dos pacotes de macarrão, né? Mas eu vou multiplicar. Olhem como é que eu fiz. Então, aqui, eu tenho 4 pacotes com meio quilo de arroz. Então, imagine isso aqui. Esse aqui é o pacotinho de arroz, tá? Ele tem 1 quilograma. Então, meio pacote vai ser, meio quilograma vai ser 500 gramas. Então, eu tenho 4 pacotes iguaizinhos a esse. Então, eu tenho 4 metades. O que é 4 metades? É 2 inteiros, é 2 quilogramas. Dava para somar? Dava. Você fazia meio mais meio, 1. Mais meio, 1,5. Mais meio, 2. Poderia fazer assim. Mas eu fiz a continha de vezes, tá? Eu multipliquei. Então, 4 pacotes vezes meio quilo cada pacote, vai dar 4 vezes 1, 4, dividido por 2, deu 2 quilogramas. Então, na realidade, a Maria ela tem 2 quilogramas de arroz. Só que, em vez de estar fechado, eles estão todos abertos. Cada um ela usou um pouco, tá bom? Aí, o macarrão. Quantos quilogramas temos de macarrão? Então, ela tem 6 pacotes em 1 quarto. Então, imagine, né, o pacote de arroz dividido em 4 partes. O que é 1 quarto de quilograma? É 250 gramas, tá? Então, ela tem 6 pacotes de 1 quarto. 6 vezes 1, 6, repito 4. Ó, não multiplico 4 aqui, ó, tá vendo? Ó? Vamos contar aqui, ó. Quantos pacotes de 1 quarto eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que ficou 6 quartos. Cuidado, hein? Não pode multiplicar 6 por 4 aqui, hein? Cuidado. Simplificando, dá 3 sobre 2. O que é 3 sobre 2? É 1,5 kg. Então, se eu juntar isso aqui, ó, eu tenho 1 quilo. Se eu juntar esses 4 pacotes abertos, me dá 1 quilograma. E aqui eu tenho mais meio quilograma. Então, o que eu tenho a mais? Arroz, macarrão ou eles são iguais? Ela tem mais arroz. Porque arroz tem 2 quilogramas de arroz, né, separado em pacotes. E macarrão é 1,5 kg. Tranquilo? Vamos continuar? E como é que eu faço multiplicação com número decimal? Porque eu estava falando agora, né? Eu poderia ter transformado aquilo para partes, né? 1 quarto é 250 gramas ou 0,250 quilogramas. É uma forma. Você multiplica normalmente, você efetua a multiplicação. A diferença está nas casas decimais. Eu tenho uma casa decimal aqui, 7 décimos, multiplicado por 1 inteiro e 2 décimos. Eu tenho outra casa decimal. Eu somo essas casas decimais, me dão 2. Então, na resposta, eu conto 2 casas decimais. Lembrando que eu conto da direita para a esquerda, tá? Porque nosso valor proposicional, a gente coloca as casas decimais depois da vírgula, né? Então, 2 casas, eu vou contar 2 casas depois da vírgula. Então, eu faço a contagem ao contrário. Então, 2 casas decimais. É só lembrar, décimo é décima parte, é o 10, né? Algo dividido em 10 partes. Vamos multiplicar pelo décimo de novo. 10 vezes 10, 100. Então, décimo vezes décimo me dá centésimo. Por isso que na resposta aparece 2 casas decimais. E se fosse 2 em cima e 1 embaixo? Seriam 3 casas decimais, tá bom? Então, você efetua a multiplicação como vocês sabem fazer. E no resultado, só não esqueça de pôr a vírgula. Porque a vírgula está me indicando que eu não estou multiplicando números inteiros. Não é 7 vezes 12. É 7 décimos vezes 1 inteiro e 2 décimos. Beleza? Tranquilo? Então, lá. Para fazer uma viagem, Antônio colocou 25,5 litros de gasolina, né? 25 litros e meio, no tanque do carro, né? Isso é fácil ver que você vê lá na bomba a quantidade de combustível que foi no carro. Sabendo que o litro de gasolina no dia custava R$ 3,85, qual o preço total pago por Antônio? E daí? Antônio abasteceu o carro. Quanto será que ele pagou? Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiram resolver? Foi fácil. Daí, quanto será que ele gastou ao abastecer o seu carro? Ó, eu sei que 1 litro custa R$ 3,85. Como é que eu vou descobrir 25,5? Aí você vai olhar, é só olhar na bomba. Mas que operação a bomba faz? Porque ela foi programada para fazer isso. Ela multiplica, tá? Então, por isso que o frentista, quando abastece o seu carro, se você dá o valor, ele digita o valor, né? Eu vou colocar R$ 50 de combustível. Então, ele vai, a máquina vai dividir, porque ela faz a operação contrária. Ela pega o valor que você colocou, divide pelo... Ela foi programada assim, então ela faz a conta para você, mas você também tem que saber fazer, né? E se um dia você virar programador? Você tem que saber fazer a operação para poder a máquina fazer correto, né? Então, aqui, como eu quero, ele pôs assim, completa para mim, e deu 25,5 de litros, então vamos ver quanto que ele gastou? É só multiplicar. Então, aqui, ó, então ele pagou, ele abasteceu, né, 25 litros e meio, multiplicou por R$ 3,85, é essa conta que a maquininha faz, né, a bomba faz lá. E agora vamos ver, efetuando a multiplicação, deu 98,175. A vírgula nós colocamos depois. Então, aqui eu tenho uma casa decimal, 2 casas decimais, né? 3 casas decimais. 10 vezes 100 é 1.000. Então, décimo vezes centésimo é milésimo. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3 e ponho a vírgula. Então, deu R$ 98,175 milésimos de centavo. Como na prática nós não trabalhamos com milésimos de centavos, a gente trabalha só com o centavo, então, arredondando, o preço que o frentista provavelmente vai cobrar lá do Antônio é R$ 98,18. Tranquilo para efetuar essa operação? Não há necessidade de colocar vírgula embaixo de vírgula. Se vocês olharem aqui, ó, a vírgula não está na mesma posição. Mas eu efetuei 5 vezes 5, 5 vezes 5, 5 vezes 2, coloquei resultado. Vou multiplicar por 8, então há um deslocamento de uma casa aqui, ó, tá vendo? 8 vezes 5, 8 vezes 5, 8 vezes 2, coloco o resultado. O 3 desloca 2 casas. Isso você tem que tomar cuidado. Eu coloquei o maisinho aqui, só para não ficar em branco. Ou você pode pôr 0 e aqui 2 zeros. Como vocês aprenderam a fazer? Tranquilo? Então, descobrimos aí quanto que o Antônio gastou. Vamos continuar? Praticando 3. Esse aqui é muito comum, né? Você tem o da balança, né? Você coloca lá, ela está comprando sorvete por quilo, e apareceu ali na balança a quantidade, né, que deu o sorvete dela. A Maria está comprando sorvete. O preço do quilograma de sorvete é R$ 42,90. De acordo com o peso marcado na balança, o valor que Maria pagará pelo seu sorvete é: letra A, R$ 34,32. Letra B, R$ 34,52. Letra C, R$ 21,45. Ou letra D, R$ 33,60. A balança tem a mesma lógica de programação da bomba de gasolina. Então, quando você pega a balança, se vocês repararem, eles digitam o preço por quilo, tá? Ou eles põem o código, né? Digita o código e aparece ali no visor que você observa, tem a massa, né, quanto você comprou, o peso, né, que a gente chama, e o preço por quilo, e daí isso é impresso o resultado. Que operação matemática eu faço aí, né? Eu vou dar um tempo para vocês e já volto.
aí, conseguiram resolver? É a mesma lógica da bomba. Então, como é que o dono lá da sorveteria faz? Ele deixa marcado já na balança o preço fixo do sorvete, porque aí não tem alteração. Né? Em outras situações, eu vou no mercado, eles vão mudando os preços. Por exemplo, eu estou lá na parte de frutas e verduras, aí muda o preço dependendo do produto. Mas aqui o sorvete, então, está lá na balança, R$ 42,90. Esse é o preço do quilograma. Aí, a moça lá, que me fugiu o nome, a Maria. A Maria deu 0,8. O que é isso? Quer dizer 800 gramas, né? Seria isso. Então, é só multiplicar. Então, como é que eu faço isso? 8 vezes 0. 8 vezes 9, 72. Vai 7. 8 vezes 2, 16. Com o 7, que foi 23. Vai 2. 8 vezes 4, 32. Com o 2, que foi 34. Mas ela vai pagar 34.320? Não, gente, nós temos que colocar a casa decimal. Você viu a importância da casa decimal? Senão dá esse absurdo aqui. Imagine, né? Pagar 34 mil pelo sorvete, sendo que o quilo é 42 e ela comprou menos que 42. Então, eu tenho uma casa, duas casas. Aqui eu tenho duas casas. Aqui eu tenho uma casa decimal. 2 com 1, 3. Né? Somando aqui, eu tenho 3 casas decimais. 1, 2, 3. Põe a vírgula. Então, a Maria gastou, pelo sorvete, R$ 34,32. Opa, agora sim. Agora o resultado está viável, não é 34 mil, né? Não tem lógica, né? Se o quilo custa 42 e eu posso gastar 34 mil em sorvete? Posso, mas não seria nessa situação aqui, né? Então, nessa situação, ela comprou menos o quilo, então ela tem que pagar menos que R$ 42,00. Então, ela pagou R$ 34,32. Vamos lá conferir? Então, aqui, ó, qual que vai ser a resposta certa? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Vamos conferir aqui no slide das contas. Então, eu fiz a multiplicação, coloquei a vírgula, igualzinho como eu fiz lá no quadro, né? Então, a resposta correta foi a letra A. R$ 34,32. Tranquilo, gente? Viu a importância da vírgula? Tá? Então, efetuo normal a multiplicação, mas eu não posso esquecer das casas decimais. Tranquilo? Então, hoje nós relembramos, né? Trabalhamos a multiplicação com frações, que foi bem simples, né? E a multiplicação com números decimais, que também é bem simples. Basta efetuar as multiplicações, né? Normalmente. E no final, lá no produto, nós colocamos a vírgula. Então, galerinha, espero que tenham gostado da aula. Fiquem bem, deixem o caderno em ordem, né? Vão deixando a matéria toda em ordem, o caderninho aí só para matemática. E sempre nas nossas aulas, tá com o caderno, o lápis, a borracha, tudo em ordem material. Isso é importante, hein? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.